Entra de novo em crise política, com mais umas eleições já vistas. Estão connosco no 360 o Carneiro do PSD, Pedro Delgado Alves do PS, Pedro Pinto do Chega e António Filipe do PCP. A todos muito boa noite e obrigado por estarem connosco. Também para este debate, Pedro Pinto do Chega. Se não dão o voto de confiança ao Governo, porque é que não aprovaram a moção de censura? Obrigado, boa noite a todos, boa noite a todos os companheiros de painel. Bom, tem uma resposta fácil, porque esta moção de censura do PCP não tem muito a ver com o caso que foi apresentada a moção de censura do Chega. Tem nada a ver com a Ruda, há uns... Agora, a do Chega António Filipe, eu respeitei-o e, portanto, eu peço que o António Filipe faça a mesma coisa. Agora, esta moção de censura do PCP é muito ideológica, porque, entre outras coisas, diz que um aumento da injustiça fiscal, incluído com a descida do IRC, diz que a renovação e preparação das novas parcerias PPPs na saúde, rodovia e ferrovia, ou seja, todo aquele caráter ideológico do PCP que meteu nesta moção de censura. E é importante que nós esclarecemos as pessoas que estamos aqui para isso, ao contrário do que o Carneiro quis fazer, que quis dizer que o Chega ainda apresentou uma moção de censura e agora apenas se absteve. Obviamente nós nos tínhamos que abster nesta moção de censura. Agora, que este governo merece ser censurado, porque falta transparência e faltou transparência ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro. E queria dizer mais aqui. Quando o Carneiro falou da degradação das instituições, ele tem toda a razão. Eu hoje, quando estava naquela Assembleia e vi Hernani Dias, o ex-secretário de Estado, foi ele que começou todo este processo, foi por ele que começou todo este processo em relação à lei dos shows. Ali sentado como deputado, ou por exemplo, os arguídos no caso do Tutti Frutti, que ainda estão ali sentados como deputados do PSD, eu percebo que haja uma degradação das instituições. O Carneiro sabe, é vice-presidente da bancada, sabe perfeitamente quem é que lá estava. Estava na última fila. Basta ver, estava na última fila. Não vale a pena. Portanto, é isto que degrada as instituições. Portanto, quando o PSD vai fazer agora a conversa do coitadinho. Até às eleições vai ser um choramingar, até às eleições. Mas aqui a conversa do coitadinho já não cola. Existe um Primeiro-Ministro que não esclareceu o país. Existe um Primeiro-Ministro que está no meio de uma polémica e que esteve 3 semanas sem falar ao país. E é isto que as pessoas têm que saber lá em casa. As pessoas querem que isto seja esclarecido. Ninguém quer ter um Primeiro-Ministro igual ao José Sócrates. E Luís Montenegro está a fazer a mesma coisa. José Sócrates tinha a desculpa do cofre da mãe. Luís Montenegro desculpa-se com os filhos e com a mulher. E ficará esclarecido com a moção de confiança. Agora, vamos ver a moção de confiança. Nós nunca podemos ter confiança neste governo. Nunca podemos ter confiança neste governo. Aliás, quando Luís Montenegro há pouco disse os agitadores, eu percebo que este PSD não gosta de ser enfrentado nem de ser confrontado. Não são os agitadores que estão ali. Querem esclarecer a opinião pública daquilo que se passa. Por exemplo, querem esclarecer a opinião pública como é que o Primeiro-Ministro consegue ter uma empresa sem um site na internet, sem um e-mail, onde a sede é a sua casa e o único número de telefone que lá aparece é o seu. A faturar milhares de euros. Quantas empresas é que quer lhe apresentar? A faturar milhares de euros. Todos os portugueses que estão lá em casa têm uma pequena empresa. Podem interromper à vontade, vamos continuar assim. Todos os portugueses que estão lá em casa e que têm uma pequena empresa sabem que é difícil faturar os milhares de euros que faturou esta empresa do seu Primeiro-Ministro. Esta é que é a verdade. E o Primeiro-Ministro depois vem tapar os olhos às pessoas, dizer assim, que eu não tenho nada a ver com a empresa, passei à minha mulher. Só sou mulher, mas é casada em comunhão de adquiridos. Se é casada em comunhão de adquiridos, a empresa também é dele. Desculpas de mau pagador do Primeiro-Ministro, que não esclareceu nada daquilo que foi perguntado durante Eu gostava de seguir neste... Pedro Pinto, a falta de confiança é no PSD ou é no Primeiro-Ministro? Admitem eventualmente coligações e entendimentos futuros? Bom, a falta de confiança é neste PSD e neste Primeiro-Ministro. Isso é clara. Aliás, estamos perante um Primeiro-Ministro que preferiu uma crise política do que dar esclarecimentos ao país. Esta é a grande realidade. Ao contrário do que vão dizer e que alguns comentadores, e particularmente o PSD vai dizer que a crise política foi a oposição que a criou, não é verdade. A crise política foi criada pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Este é o ponto principal. Depois falou-se também aqui, é importante também referirmos isto, são insinuações que a oposição está a fazer. Essas insinuações só existem porque o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu às 30 e tal perguntas que lhe foram feitas. Portanto, é normal que, quando não se responde, que vão aumentando de grau as dúvidas. Isso é que é perfeitamente normal. E foi aí que Luís Montenegro falhou. Ou seja, este PSD não é de confiança, já se provou várias vezes. Se nós analisarmos o programa eleitoral da AD, porque era constituído de 3 partidos, apesar de só falarem no PSD e no CDS, existia também o PPM. Se nós analisarmos o programa eleitoral,
falhou em todos os campos no programa eleitoral. Olha, por exemplo, na baixa do IRC, onde para fazer um favor ao Partido Socialista, em vez de baixar de 2, baixou apenas um ponto percentual. Já está em campanha para as próximas eleições. Não, em campanha foi aquilo que nós assistimos no debate da moção de censura de há 2 semanas atrás, onde já o PSD andou a fazer campanha eleitoral, aliás, como tem feito nos últimos 10 meses. Este tem sido um governo de campanha eleitoral. Já estavam em campanha eleitoral desde o dia 0 até o dia de hoje, porque sabiam que era um governo a prazo. Sabiam que era um governo que não quis negociar para ter uma maioria absoluta estável, não quis negociar, e ao não querer negociar, rendeu-se a isto. Rendeu-se a estar sempre um governo a prazo, foi fazendo a sua campanha eleitoral. Repare bem, aquilo que eles têm prometido. É só projetos que estão no papel e nós não sabemos se vão avançar ou não. É o aeroporto, não sabemos se vai avançar ou não, dizem que vai. É o TGV, não sabemos se vai avançar ou não, dizem que vai. São não sei quantos hospitais, já falamos. São não sei quantos hospitais que estão a ser anunciados, nós também não sabemos se vai ser ou não. Olha, vou dar o exemplo do Hospital Central do Algarve, que o projeto era para o final de 2024, agora já mandaram para o final de 2025. E depois no final de 2025 vão mandar para 2026. Aliás, como têm feito com as obras estruturantes. O PRR tem sido a grande prova, inclusive, olha, vou-lhe dar o exemplo da barragem do Pisão no distrito de Porto Alegre, que também já foi anunciada não sei quantas vezes, e agora já não é agora, vai ser outra vez. Ou seja, eu percebo que o Hugo tem dificuldades em lidar com isto, é perfeitamente normal. Eu estivesse na posição do Carneiro e do PSD, também estaria nervoso. Aliás, o PSD tem provado, Luís Montenegro tem provado que está muito nervoso, o líder parlamentar do PSD, que agora já não consegue falar, já só consegue gritar, tem provado que está muito nervoso, e eu percebo que estejam nervosos. É perfeitamente normal que o PSD seja um partido nervoso nesta altura. O Chega está calmo. O Chega é um partido responsável, ao contrário do PSD. Mas pronto, mas isto para dizer basicamente que este era um governo que sabia, mais dia, menos dia, sabia que ia chegar ao fim e ia acabar assim desta maneira. Pedro. Aqui a questão que está em cima da mesa e que vai ficar para os anais da história da política em Portugal é que houve um Primeiro-Ministro que teve 3 semanas sem responder a perguntas que seriam até fáceis de responder se estivesse a falar a verdade e se fosse tão transparente como nós desejamos que seja um Primeiro-Ministro em Portugal. Portanto, isso é aquilo que nós dizemos e que vamos continuar a dizer. Agora, em relação aos aumentos das pensões, vou recordar que o PSD recusou o aumento das pensões do Chega, que era maior que o do PSD. Vou dizer também que, por exemplo, a baixa dos impostos nos combustíveis, recusada pelo PSD. Vou dizer também que é graças ao Chega que não se paga portagens na A23, A24, A25, A22, em diversas autoestradas do país. Ou seja, este governo falhou em tudo. Falhou no combate à imigração, no controle da imigração, falhou também nisso. Falhou com as forças de segurança, como continua a falhar. Falhou com os bombeiros. Ou seja, é um governo que falhou em toda a linha. Não, com 2 ou 3 sindicatos. Com 2 ou 3 sindicatos. Agora, se acham que chegar a acordo com 2 ou 3 sindicatos, com 2 ou 3 sindicatos, pergunta aos polícias, pergunta aos polícias se eles estão satisfeitos com as migalhas que os senhores lhe deram. Não estão satisfeitos. Equiparou o suplemento de missão entre a PSP, a GNR e a GNJ. Não equiparou. Ou seja, é isto que o PSD fez. Agora é preciso ver como é que se governa. Os senhores não sabem governar. Falharam a toda a linha aos portugueses. O Carneiro diz que o Chega não sabe governar. O Carneiro não sabe porque o Chega nunca governou. Agora, aquilo que os portugueses sabem é que há 2 partidos que governaram durante 50 anos, PS e PSD, e deixaram o país no estado em que está. Isso é aquilo que os portugueses sabem. Eu agradeço a todos, o Carneiro, Pedro Agaldo Alves, Pedro Pinto e António Filipe, mas acho que foi um debate animado, mas conseguimos ter um debate em que foi possível ouvir lá em casa e por isso agradeço também a todos. Boa noite e até uma próxima. Obrigado.